Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda você também a este vídeo. A paz de Deus para todos, um excelente dia para todos. Hoje é dia 28 de fevereiro do ano de 2025 e fazendo esse vídeo aqui, hoje com a camiseta da Ordem dos Cavaleiros Templários. Vim dar uma ligadinha aqui nesse carro, porque quando ele tá frio, esses dias ele tem... Esse dia não, ontem, né? Ele deu problema aqui na injeção aqui, né? Que ele tá dando de vez em quando. Aí esquenta, ele para. Então, ele volta ao normal. Vou resolver esse problema, né? Já conversei com o mecânico, tudo. Vou encostar lá pra... esperando esvaziar a oficina, né? Não só esperando a oficina, né? Esses últimos tempos eu tenho gastado muito mesmo. Eu vou superar mais uns dias. Na verdade, tem coisas boas aí para acontecer. Tô com situação aí praticamente certa de acontecer. Se acontecer, já vai me adiantar, porque aí eu já vou resolver tudo de uma vez, né? E eu vou até no prazo que ele falou, que é mais daqui a uma semana mais ou menos, né? Daqui a uma semana foi para encostar lá. Era 2 semanas, já passou uma semana, né? Eu já estava calculando que eu não ia conseguir parar em 2 semanas, ia ter que ser um pouquinho mais para frente. Mas se acontecer o que eu tô querendo, aí eu já vou lá, já vou fazer, já vou resolver o problema todo, né? Que é fazer essa parte da injeção ali, né? Ver o que é, deve ser algum sensor. Estava conversando com o mecânico ontem. Algum sensor de borboleta, ali, o sensor da lenta, algum sensor da parte de injeção, ou a sonda lambda, né? Esse carro tem duas sondas lambda, se eu não me engano, né? Então é alguma coisa nesse sentido que está causando esse problema. Ou é apenas a limpeza também, mas eu vou trocar bico, vou trocar vela, vou trocar cabo de vela, vou trocar toda essa parte também, né? De ignição. Então agora o sensor eu vou ter que descobrir qual que é, né? Vai ter que passar o aparelho para o aparelho detectar qual é o sensor que está dando problema. O certo mesmo era passar o aparelho, e aí eu vou ver se eu negocio isso com o mecânico quando dá o problema. Eu ir lá buscar ele, trazer aqui para ele passar o aparelho na hora que dá o problema aqui, para descobrir, porque aí vai acusar, né? Ele aqui ele não vai acusar, acredito eu, né? Do jeito que ele tá aqui. Eu liguei agora, ele ligou normal, não teve problema nenhum, né? Mas na hora que dá o problema aqui, eu ir lá, ó, passa o aparelho lá, vamos ver. Aí vai aparecer, entendeu? Qual é o sensor, qual é o problema, de onde está vindo exatamente o problema, né? Então eu vou fazer isso daí, vou arrumar. Bom, pessoal, eu estava fazendo um vídeo. Isso aqui é um canal, né? Da Ordem dos Cavaleiros Templários, e que tem a ver com... É um canal religioso, né? Um canal de cunho religioso, social, enfim, é voltado para religião, para né, para religião, né? Então eu hoje eu estava vendo ali, lendo a carta, lendo através de um vídeo, né? Estava passando a carta lá de renúncia de um irmão, né? Do ancião de Alphaville, e da igreja de onde eu frequento, né? Para quem não sabe. E eu não conhecia nada a respeito desse irmão, nunca congreguei lá nessa congregação, que um dia eu tenho o desejo de ir lá. Eu já tive, sempre tive desejo de ir lá naquela região, ver, né, como é que é, né, ver os irmãos de lá, a família. Ai, ai, né? Então eu tenho coragem, vou lá, por que não? E, e mas do jeito que a coisa vai, a coisa tá feia, sabe? O irmão lá, a carta dele muito perfeita, aquela carta dele muito bom. É um irmão,
Velho, eu vou falar aqui pra você. Eu não sei o que é que vai dar, sabe? A congregação ela tá num caminho meio sem volta, né? Tá, o negócio tá ruim, tá esquisito, velho. Não adianta falar, pô, sabe? Eu vou ser claro aqui, pra mim, eu quero deixar uma coisa clara. Pra mim, pregar a palavra de Deus, né? Você tá, não quer dizer que você precisa ser um teólogo para você pregar a palavra de Deus. Não, não vejo dessa forma. A palavra de Deus, você pregar, você manifestar o Espírito Santo em você. Deus não mandou você fazer teologia para o Espírito Santo habitar em você, né? Para mim, mas eu acho muito importante. Eu acho importante. Os irmãos ficam muito focados nesse assunto de revelação, né? E quando você vê, na verdade, de revelação não anda tendo é nada. Há muito tempo. É de quando em quando Deus revela alguma coisa. Mas ficou uma obrigatoriedade o irmão subir no púlpito ali e revelar e profetizar. Ficou como que obrigado a fazer isso. E Deus não é obrigado a nada, né? Deus não é obrigado, né? Quer dizer que agora Deus tem que revelar alguma coisa para as pessoas? Não. Então, eu acho que é muito importante e desejável que os irmãos, os presbíteros, né, os que têm um ministério ali, que eles tenham ali uma, uma preparação, né, um conhecimento mais aprofundado a respeito da palavra, da escritura sagrada, né, para que quando ele suba ali naquele púlpito ali e ele leia aquele assunto que ele da palavra, né, que ele vai entregar à igreja, ele possa explicar com uma riqueza de conhecimento, de vivência na palavra, sobre aquilo ali. Eu acho isso importante. Agora, o que está acontecendo aí, se você e hoje não é só os irmãos da congregação que estão vendo essas notícias, tem irmãos de tudo quanto é igreja aí, e não só de igreja, pessoas que nem vão à igreja, que estão vendo essas notícias aí, e a congregação está como uma igreja que não aceita a Bíblia. Tá lá e fora como se nós nem a Bíblia nem existe dentro da nossa igreja. Tá grave o assunto, entendeu? Tá grave, 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 perdeu o controle. Eu acho que perdeu o controle, né? Não tá tendo, né, o que fazer mais, né? Os irmãos, né? Cada um tá pensando de um jeito. Você vê que tem irmãos como esse daí, acho que é Ricardo, né, o nome dele, Passarelli, alguma coisa, acho que é Ricardo, né? E como eu disse, eu não conheço ele, né? Você vê que tem irmãos que tinham uma linhagem de pensamento diferente, né? Quantos que a gente viu aí de ministério que tinham um pensamento assim mais parecido com o que eu estou falando aqui, né? De ter uma instrução, de gente tratar a Bíblia, né? E quantos tinham lá que, na verdade, os que não têm o conhecimento, que não querem o conhecimento, estão botando para fora esses irmãos. Tá botando para fora. Os irmãos que querem um conhecimento, tá indo embora. Tá indo embora. Entendeu? E a gente escutou ali aquele irmão Paulinho, do Paulista, falando que é melhor que não fique aqui dentro no meio de nós mesmo, aqueles que querem tratar a Bíblia, não sei o quê. Porque ele pegou tão mal, na verdade, se é que só pegou mal, aquilo ali, foi, né, foi uma, sabe, o que o irmão falou ali foi algo assim nojento, sabe, algo como eu estava conversando isso ontem com outro irmão. O irmão falou assim, ele não tinha visto isso. Eu falei assim, foi, irmão, tá, o irmão falou isso, né? Não aumentei nem diminuí. Ele falou, não, o que, rapaz, não falou isso não. Falou, né? Então, tá como se a gente não. Nós vivemos um mundo, uma igreja à parte da Bíblia. A Bíblia não faz parte do nosso. É melhor então os irmãos nem levar mais Bíblia para dentro da igreja. É melhor não ler mais a Bíblia no púlpito. É melhor se identificar logo. Não, não queremos Bíblia aqui.
Deus aqui somos nós, né? Deus aqui a gente fala diretamente com Deus sem necessidade da Bíblia. Rapaz, isso é uma coisa chocante, chocante isso. É chocante. Porque o assunto, eu não estou falando bobagem, não. O assunto está bem assim. O assunto está desse jeito, entendeu? Eu não estou aqui falando nenhuma bobagem. O assunto está exatamente isso, né? A Bíblia é o tema. Se a Bíblia faz parte do nosso cardápio, né? Ou se a Bíblia não faz parte do nosso cardápio, dos nossos os objetos que nós carregamos. Nós carregamos quem? O irmão Paulinho, o irmão Salvador, o irmão Cláudio Massola. É esses daí que nós carregamos? Nós carregamos eles dentro do nosso coração? A nossa fé está fundamentada neles? Ou é na Bíblia? Ou é em Deus, né? Representado na Bíblia. Ou Deus... pessoal, entrou uma ligação aqui e acaba com o meu vídeo. Eu já tentei de tudo. É o celular que não presta. Xiaomi, esse novo, é o mais novo que tem aí. Não presta. Não vale nada. Não vale nada. Eu achei que tava comprando boa coisa. Comprei gato pro lebre. Você tá fazendo uma coisa, ele entra na frente a ligação. E a ligação é tudo telemarketing. Não presta para nada. Se eu pudesse arrancar a ligação do meu celular, eu arrancava. Não presta para nada. Não presta para nada a ligação, gente. Para nada. Hoje, de 200 ligação que você vai atender, 199,5 é que não presta. Não é nada. Entendeu? É hospital de olho, é hospital da baleia, é hospital... Ah, dá licença. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ruim que eu depois tenho que ficar emendando o vídeo, sabe? Então, pessoal, a coisa tá bagunçada e parece que não vai ter solução. Parece que não vai ter solução, né? Os irmãos com pensamento, aquele pensamento fechado, né? E quando eles derem conta de que a coisa não vai, que eles fizeram merda, desculpa falar assim, sabe? Mas é isso não, que eles se derem conta que fez merda, não tem mais o que fazer, velho. Porque tinha saído na pandemia um grupo enorme de irmãos da igreja, né? Irmãos e irmãs, um monte foi embora, né? Por diversos motivos, já fiz vídeo aqui a respeito disso, né? E tá ruim demais, ó. Agora aqui eu acho que vai melhorar um pouquinho. Então, tinha ido embora um monte de irmãos e irmãs e fizeram o grupo Resgate, né, o projeto Resgate lá, para ver se recuperava. Você vê o tão difícil é para você recuperar aquilo que está perdido. É muito difícil. Agora me fala aí, né? O povo agora vai começar a debandar, já tá, né? Por falta de confiança, de mais confiança ainda nesses irmãos. A falta de confiança. Meu Deus, mas é ruim demais a falta de confiança. O que está faltando agora é confiança no que esses irmãos falam, no que eles... Entendeu? Tá muito ruim, gente. A confiança nesses irmãos. Como é que vai recuperar isso? Como é que vai recuperar esses irmãos, tudo que vai embora? Não vai recuperar. Não vai recuperar. Entendeu? Então, né? E o principal, né? A confiança por ser uma igreja que praticamente está dizendo ali que aboliu. Praticamente, se você não está fincado mesmo no assunto, está dizendo que aboliu a Bíblia. Né? Da forma que está sendo tratado o assunto, é como se aboliu a Bíblia. Né? E a Bíblia não faz parte. Né? O que faz parte é o irmão lá que está à frente, e o que ele falar é Deus falando. Calma lá, velho. O que ele falar lá, nós temos que ir ali na Bíblia e verificar na Bíblia se está dentro da palavra de Deus. Inclusive o irmão ancião Luiz Carlos Euclides, né, lá do Brás, ele, numa das palavras, ele falou exatamente isso. Eu estava lá nesse dia.
estava sentadinho lá na frente, lá esse dia. E tem um vídeo falando a respeito disso. E eu estava lá sentadinho na frente, eu acho que no primeiro banco. Eu estava lá no primeiro banco, se eu não me engano. Eu acho que estava. Tava. Foi esse dia mesmo. Ele dizendo, se não tiver na Bíblia, jogue fora. Não aceite. Não aceite. Né? Então, mas não é assim que se faz. Os irmãos, olha, tá uma situação difícil, viu? Muito difícil. Eu não sei o que vai ser da igreja desse jeito. É triste tudo isso. É tudo muito triste, né? E é o que o irmão estava falando ontem para mim. A coisa está estreitando, né? Está estreitando. A coisa está ficando... O que vai ser? Né? Nós vamos... É o que eu estava falando hoje num outro grupo, conversando com o pessoal, né? A respeito das igrejas, mas é um grupo político, né? Estava falando de outros assuntos. Estava falando uma coisa, mas eu sempre coloco as coisas de Deus lá. Né? As igrejas não tem mais como confiar mais em igreja, como confiar em irmãos de ministério. Tá difícil, Tá difícil a gente confiar em irmãos de ministério. Irmãos nos presbíteros das igrejas. Tá difícil. Isso eu tô falando de todas. Né? Tá muito difícil. Então, hoje é a gente botar o nosso joelho no chão e conversar com Deus. Diretamente, assim como a própria palavra já nos disse que nós somos reis e sacerdotes, nós temos livre acesso a Deus. Né? Hoje, felizmente, nós estamos chegando nos dias disso aí, né? Já está no dia. Né? Nós já está no tempo, na minha vida mesmo já começou isso. Né? Palavra mesmo é uma coisa que eu mesmo já não busco há muito tempo dentro da igreja. Não busco, para mim, não aceito mais. Não aceito palavra. Por que eu não aceito palavra? Eu não aceito palavra porque os irmãos usam a palavra para poder te escravizar, para poder te punir, para poder te amedrontar, para poder... Não usa a palavra. Hoje, a graça mesmo, ela não é mais manifestada dentro da igreja. Hoje a igreja é a doutrina, são os fariseus. Mas a graça de Jesus Cristo, ela, hoje dentro da igreja, ela não existe mais. Não existe, tanto é que chegou ao ponto agora de nós praticamente abolirmos a Bíblia nas igrejas. Praticamente, para mim é a mesma coisa, está abolindo a Bíblia. A Bíblia não tem mais serventia. Acabou a Bíblia. Né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, acabou. Né? Então, isso vai dar boa coisa? Não vai dar boa coisa. Isso não vai dar boa coisa. Né? Então, esses dias mesmo eu fui no culto e hoje eu vou no culto e normalmente eu procuro, por algum motivo, não conseguir aquela comunhão que eu normalmente busco, né, para me sentir Deus. Porque o que me interessa dentro da igreja é só sentir Deus. O que me interessa lá é sentir Deus. É a presença de Deus. Né? Eu não consegui. Aí, para piorar, veio os recados, né? Que foi por causa disso, recadinho dentro da igreja. Né? A igreja, para mim, estou falando já no meu caso, a igreja, ela errou tanto comigo, que é passado, de fato, que nem o irmão lá disse lá mesmo, puto. É passado, que ficou lá, ficou. Né? Mas a igreja, ela não vai conseguir construir nenhum relacionamento comigo, nenhum relacionamento, se ela não mudar o posicionamento dela, né? O posicionamento dela correto em relação a mim, né? Em relação a mim e em relação à igreja, a forma da igreja, né? Exercer, da igreja, do ministério, exercer o cristianismo. A mim não vai. Né? Eu não aceito a forma que a igreja exerce o cristianismo, que o ministério exerce. Né?
vislumbrando apenas a construção física das igrejas, né? Adorando aquilo ali como se aquilo ali fosse a coisa mais importante, né? E a importância está no povo, é o povo que precisa, né? Tá faltando ali os irmãos ir lá apacentar o povo de Deus, né? Visitar, cuidar, zelar, dividir o pão com, com, com as pessoas, né? Com os irmãos e irmãs. É isso aí, a igreja tem que fazer isso, né? Então, em relação a mim, os problemas que eu tive com a igreja, não por culpa da igreja, a culpa foi minha, o erro foi meu, o pecado foi meu, a transgressão foi minha, entendeu? Eu sempre reconheci isso, né? Nunca faltou humildade da minha parte, né? Nunca faltou humildade. O meu, eu reconheci, né? Eu reconheci o meu erro, fui diante de Deus, porque se eu fosse diante dos homens eu estava morto, entendeu? Então eu fui diante de Deus, pedi perdão para Deus, né? Porque eu errei, de verdade eu errei, né? Mas eu fui pedir perdão para Deus, fui me humilhar diante de Deus. O homem estava me descendo o cacete, os homens, a igreja, né? A liderança, né? Então, e nunca pediu perdão, porque foram acima do que, né? Bateram tanto com gosto, com veneno, que o veneno escorria, né? Então nunca veio pedir perdão, nunca veio, nunca vai vir, né? Nunca vai vir, isso aí é caso, né? Então eu fui lá e pedi perdão para Deus. Deus me perdoou. Ele me perdoou, né? E eu fiquei, ó, veaco com a igreja. Veaco. Aqui, ó. Não acredito mais. Não acredito nesses homens, não. A não ser que eu veja esses homens mudar, transformar, né? Eles vão tentar fazer isso. Lá na frente. Lá na frente, quando tiver tudo perdido. Quando tiver tudo perdido, eles vão lá, vai vir igual uns cordeirinhos atrás dos que não dá mais uma moeda por eles. Eles vão vir igual um cordeirinho, né? Na hora que tiver tudo perdido, a gente precisa fazer alguma coisa. Por que você não pensou isso antes? Por que você não fez alguma coisa antes? Né? Na hora que tiver tudo perdido, ele vai vir aí, não tem mais o que fazer, meu chapa. Aí não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, eu tô vendo aí, a gente tá vendo, todo mundo tá vendo, que a igreja está descendo ladeira abaixo. E a 150 km por hora se não tiver mais. Eu tô achando que tá até mais, né? Esses irmãos velhos que tem dentro da igreja, esses anciãos velhos aí, que eu falo velho é os mais velhos, né? Que é velho, né? Não deixa de ser velho, né? Se é mais velho, não deixa de ser velho. Mas não tô falando de forma pejorativa, não é nada disso, não. Né? Então esses irmãos aí, Deus me livre de ser guiado por irmãos assim. Deus me livre. Esses irmãos aí não tem guia de Deus, não. Não tem, não. Que é isso? Guia de Deus? Guia de Deus o quê? E eu aqui, muitos falam assim: nossa, você está falando isso? Homens de Deus, se fosse homens de Deus, tinha guia de Deus. Não estava fazendo o que estão fazendo aí, não. Não estava tratando a Bíblia como estão tratando a Bíblia. A Escritura Sagrada, isso é uma blasfêmia. Dizer que o povo não pode estudar a Bíblia, que o povo, oxe, que isso, cara? Que isso? Que isso? Perseguir irmão lá, irmão, porque o irmão fez o livro, porque o irmão ensina, gosta de. Nem sei se é exatamente assim que ele faz, né? Mas provavelmente é. Ensina a Bíblia, ensina as coisas. Oxe, que isso? Agora o irmão tem que ir lá para inventar revelação. Que isso? Ô, irmãos, que loucura é essa? Que loucura é essa? A, os dons de Deus, os milagres, a profecia, tudo isso, irmãos, vai acontecer na minha boca, na sua boca, na boca do outro, né? Na boca do presbítero, daqueles que cuidam, dos líderes, né? Dos líderes espirituais, daqueles que estão à frente do povo. Vai acontecer sim, mas mediante o zelo que ele tem pelo povo de Deus, os cuidados que ele tem, porque ele é um pastor, ele tem que zelar pelas ovelhas,
Então, mediante os cuidados que ele está tendo ali, desenvolvendo, isso pode acontecer no púlpito? Pode. Ele, às vezes, pregar uma benção, pregar uma libertação, pregar uma restauração de saúde, pregar, pode e deve acontecer, mas não é assim na baseada, no dia a dia, em todos os cultos. Não, não é desse jeito. Tem que ter um emprego dele, um emprego, né, uma entrega, né, ao zelo, ao ofício de pastorear as ovelhas. E aí ele vai vendo, às vezes vai estar apertado ali, ó. Senhor, e agora, Senhor? O que eu vou fazer? Seus irmãos aqui, tá aqui, ó, a pessoa aqui ó, quase morta. Ele vai impor a mão, profetizar, sei lá o que Deus vai dar para ele, né? Ali no momento. E aquela pessoa vai curar, vai libertar, vai profetizar, vai acontecer, porque Deus faz acontecer, né? Mas é assim, na baseada, de qualquer jeito, sem um sentimento, sem um... Não, não. Nós estamos cheios de irmão de ministério aí que não tem sentimento de nada, irmão. É vazio, é oco. É oco, 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 oco. Vive aquilo ali, né? Como fosse... É ali, é um costume. É um costume. É oco, 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 a maioria deles. Maioria. Então, né? Tu pode fazer, pode me reprimir, pode fazer o que quiser, mas é isso que eu penso. Né? O verdadeiro cristão, ele não tem medo de ninguém, não. Eu não tenho medo de ninguém, não, irmão. Fala isso lá na frente do meu Salvador, do irmão do Marcelo, que eu acho que nem mais nada, na frente deles lá. Só falo na frente deles. De quem tiver que ser. Eu não tenho medo de quê? Eu vou ter medo de quê? Né? Não tem que ter medo nem medo, a gente tem que ter respeito por Deus. O homem de Deus, ele tem que ir lá e pregar a verdade, falar a verdade. Né? Esses irmãos, Deus ajude que dentro desses, assim, no meio desses irmãos, surja verdadeiros cristãos. Surge ali a motivação que Deus tome alguns ali, alguns anciãos, desses aí, e coloca a coisa no lugar. Tá precisando de um enfrentamento. Tá precisando. Chegar esses irmãos, precisa chegar nesses irmãos e botar esses irmãos no lugar. Opa! Vamos arrumar a casa aqui. Precisa chegar um gigante ali, um gigante de Deus. E botar, ou alguns gigantes de Deus, e botar coisa no lugar. Calma lá, vamos arrumar aqui. Nós estamos descendo ladeira abaixo a 150 km por hora. E eu acho que a velocidade aqui eu estou sendo até baixa. A coisa tá feia. Ou arruma isso daí, nós vamos, sei lá o que vai ser da congregação. Eu sei lá o que vai ser da congregação. A coisa tá feia. Tá difícil. Eu particularmente, repito, vou no culto, adorar a Deus, buscar a presença de Deus na minha vida. Tá? E é isso que eu vou fazer lá. Não pego nada. A não ser que se for de Deus, for de Deus, entra aqui, ó. Entra que sacode o coração, né? Quando é de Deus, né? Mas eu vou vazio, né? Nessa parte, no tocante de querer receber alguma coisa, profecia aqui, profecia coisa nenhuma. Vou dizer mais aqui, irmãos. A maior parte das coisas que Deus dá para mim, profético, Ele dá para mim mesmo. Eu exerço a profecia na minha própria vida. Aí depois Deus só sinaliza para mim, Ele confirma em outro lugar, Ele vai confirmando, mas é eu mesmo que dou, sabe? Isso é normal? Talvez não seja. Talvez esse dom Deus deu para mim exatamente por causa das coisas que aconteceu na minha vida, né? E eu não tenho mais como confiar mais em ninguém. Ele pegou e deu para mim, entendeu? Então normalmente vem um sentimento, eu profetizo para mim mesmo. Profetizo e acontece. E acontece. Porque é uma forma que Deus me deu de eu continuar vivo na fé, né?
Porque esses irmãos mataram. Se eu fosse por os irmãos, esses irmãos de ministério que veio, teve uma época que veio irmão de tudo quanto é canto. E vinha de Cotia, e vinha de Barueri, vinha de tudo quanto é lugar. De Osasco, de tudo quanto é canto. Vinha lá para descer o rei em mim. Para tentar me escravizar. Para tentar vem para cá, você é meu, coisa nenhuma. Vem com palavras tentando me persuadir, né? Me queriam. E hoje, né? Até hoje, no culto ali mesmo, no último culto que eu fui, agora quarta-feira, com feitiçaria, né? Não, eu vou te esmagar. Que esmagar coisa nenhuma, irmão. Que esmagar, Deus não vai esmagar ninguém não, né? Deus não vai esmagar ninguém não. E vai vir, não sei o que, não. As provas às vezes ficam, vê as crises assim, vê alguma coisa, fala assim, não, Deus vai apertar ele, ele vai. Irmão, eu morro, mas eu não. Eu morro, irmão. Tô falando aqui de dentro, isso é de dentro. Isso aqui tem uma coisa aqui dentro de mim, sabe? É de dentro. Eu morro, mas eu não me prostro diante desses irmãos. O que, meu amigo? Eu morro, mas eu não me prostro diante deles. Aqui não vai, irmão. Não vai. Entendeu? Então, eu tenho identidade. Eu tenho identidade. Né? Não é diante de Deus, não. Porque de Deus, se for os meus problemas. Hoje era para mim ser um irmão. Hoje, talvez era para mim ser um irmão colaborativo com a igreja, tá ali, né, desenvolvendo lado a lado com a igreja que desperdiçou tudo isso. Ela que fez tudo. Ela hoje, o que eu vivo hoje, a minha não querer mais nada com a igreja, né? Foi a igreja que fez isso. Foi um ministério liderado por um determinado irmão. Determinado irmão. Aquele irmão ali, coitado desse irmão. Coitado dele. Ele é até uma boa pessoa, certo? Sabe assim, um bom trabalhador, um homem, um pai de família, tem uns valores, tudo. Eu conheço tudo isso aí. Mas a vaidade dele, a ganância dele, ganância no sentido de glória, né? Ele usurpa a glória de Deus. Ele se achar alguma coisa. Ele torna ele um coitado, um nada diante de Deus. Ele acaba sendo um nada. Ele tinha tudo para ser um irmão, né? Tinha tudo, Deus deu para ele tudo. Inclusive as provas da vida dele era para ele ser um irmão, um cristão, um verdadeiro cristão. Não, ele quis se achar o próprio Deus aqui, quase assim, né? Na boca dele, ele que diz, né? Na minha boca sai o querer de Deus. Quem sou eu para minha boca? Deus pode querer falar na minha boca o querer dele. Deus pode dar para outro, pode dar até para as pedras, se Deus quiser. Mas quem sou eu para me declarar? Eu sou o querer. Aqui da minha boca sai só o querer de Deus. Quem sou eu para fazer isso? Deus pode se usar. Ele fez isso com Josué, né? Não foi? Ele fez com Josué. A gente for ver, Deus fez com muitos, né? Com Moisés, com muitos, né? Mas Deus fez lá com Josué, Deus com Saulo, com Paulo. Ele foi lá e se usou do perseguidor, né? Então, mas a gente mesmo tem que, gente, nós temos que ver que nós somos, é só a gente olhar para nós mesmo, não é olhar, olha daqui a pouquinho, o antes agora, há 10 minutos anterior, olha 20, olha na hora que você levantou, olha ontem, você vai achar os seus erros, suas falhas. Então a gente jamais pode chegar e falar assim, eu sou, e aquele lá é assim, entendeu? É o... Bom, então, manipulador, manipula mesmo, né?
faz propaganda, é tudo isso aí. Então, enquanto isso não, esses tipos de coisa não acabar dentro da igreja, que não vai acabar. Não vai acabar. Né? Pode melhorar em algum lugar, em alguma coisa, mas acabar não vai acabar. Não vai. Não. Isso é certeza. Né? Acabar não acaba. Né? Então, tanto é porque as igrejas, a tendência é as igrejas acabarem, né? Enfraquecer. Né? Todas elas. Agora, a igreja que eu frequento, ela está acabando muito rápido. Ela está acabando fora de tempo. Está acabando fora de tempo. E não vai demorar, isso é capaz de ter investigação até da polícia. Como é que uma igreja praticamente tirou a Bíblia do... Não, aqui não é Bíblia, aqui é nós. Não sei se dá caso de polícia, porque a gente pode crer até na pedra, se quiser, e fazer um culto para a pedra. Né? A gente tem o direito de fazer isso. Né? Mas nós estamos praticamente nesse caminho, nós estamos fazendo culto para os irmãos pregadores lá. É ele que determina, é ele que... A Bíblia já não é mais referência de nada. Tá bem assim, ó. O negócio tá bem desse jeito aí. É lamentável isso. Lamentável. É uma coisa... Embora nós estamos vendo tanta coisa na política, em tudo mais, tanta coisa, que é umas coisas lamentáveis. Lamentável tudo que nós estamos vendo. A sociedade enlouqueceu. Enlouqueceu. É a mesma coisa da gente ver a religião defendendo tantas coisas aí. Hoje, por exemplo, a gente tá vendo aí, não tem nada forjado, é tudo investigações que teve contra o Bolsonaro, contra os filhos do Bolsonaro, enfim, essa corja toda aí. A igreja defendia esse homem lá atrás, porque dizia, que eu já sabia, né? Dizia que ele era um homem puro, que ele era um homem honesto, que ele era isso. E se viu que não é nada disso. Né? E todas as igrejas, estava tudo indo no caminho dele. Estava tudo ali, o apoio era total a ele. Hoje, está divulgado aí. Até as pedras sabem, hoje. As igrejas estão apoiando. Tem um camarada chamado Silas Malafaia que está apoiando, está dando dinheiro, está fazendo tudo, está apoiando. Né? A minha igreja, por debaixo dos panos, está apoiando. Está apoiando. Entendeu? Então, o que é que nós estamos seguindo? Que líder religioso, que igreja que nós estamos seguindo? A coisa tá tão vergonhosa, mas tá tão, sabe... Né? Agora é capaz de muitos ficar quietinho, calado, não falar, apenas para não ficar ridicularizado, né? Não ficar ridicularizado, mas nós estamos vendo aí, ó, e esses líderes religiosos aí, é cooperador, é ancião, é pastor, enfim, esses camaradas, mesmo que eles não se posicionem, a gente sabe que eles estão voltando tudo nesse modelo aí, ó, modelo, né? Que esse discurso de corrupção, de tudo, né? Isso é tudo pano de fundo, é tudo mentira. O povo não quer saber nada disso. O que eles querem saber é outra coisa. É racismo, é preconceito. São outras ideias. É seletismo. É outra coisa. Não tem nada a ver com corrupção. Então, para você ver que a mente do crente, a mente do evangélico, do povo que se diz povo de Deus, na verdade é uma mente poluída, uma mente desgraçada. Uma mente... Povo de Deus, coisa nenhuma. Povo de Deus, coisa nenhuma. Né? Fica procurando motivos, razões para falar, né? Contra outros movimentos políticos, né? E para defender o que ele, na verdade, quer. O que eles querem é seletismo mesmo, é purificação de raça, coisa desse tipo. Existe um... Né? Então, eu, para mim, na minha opinião, me perdoe dizer assim, para mim, o cristianismo no modelo de sociedade que nós vivemos acabou. As igrejas, acabou. Tá daí pro fim. Não vai sobrar nada disso daí. Pra mim, acabou.
Acabou. Com pequenas exceções. Mas ainda é um templo. Existem templos ainda, né? Estão lá abertos, hein? E você vê que nem sempre a gente consegue uma ligação com Deus. Tamanho é a opressão, tamanho é a influência espiritual que tem ali dentro, contrário a Deus. Porque outro dia eu fiz um vídeo aí falando a respeito que o Espírito Santo, para mim, na minha opinião, nem está mais dentro das igrejas, ou está saindo das igrejas, né? Isso é a verdade. Você vai lá, às vezes, você não encontra Deus. Tem culto que você já encontra Deus, que você encontra o Espírito Santo te toca. Tem culto que o Espírito Santo nem te toca mais. Tamanho é as trevas é tão grande lá dentro que a luz não vai embora. É muito difícil. É muito difícil. Talvez eu falei uma besteira aqui porque a luz ilumina as trevas, né? Mas está muito difícil o ambiente. O ambiente está muito difícil. Então, acabou. Eu ainda vou. Mas já, cara, se eu já me preparava lá atrás para o dia que não ia ter mais templo, agora é que eu tenho que me preparar mesmo. Porque os templos vão acabar. Vai acabar. Né? Vai acabar. Os homens que estão aí nas lideranças das igrejas, cachorro, os homens que estão nas lideranças das igrejas, eles estão corrompidos. Estão corrompidos. Eu estou falando não só pelo dinheiro, né? Mas é dinheiro também. E o que não é dinheiro é vaidade, é a sua própria glória, né? Corrompidos pelas suas próprias paixões, né? De possuir glória, possuir, né? Reconhecimento, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui, né? Depois aí, talvez eu faça mais algum vídeo. Deus abençoe. Eu vou fazer, viu, pessoal? Hoje eu tô trabalhando, esse final de semana, esse feriado todinho, eu vou trabalhar aí, mexendo no meu site. Não da Ordem dos Cavaleiros Templários, da empresa. Tô muita coisa para mexer nessa ordem aí. E nas redes sociais da empresa também, né? E aí depois que eu terminar todo esse processo, aí eu vou fazer publicações, inscritos da Ordem dos Cavaleiros Templários do Facebook. Eu tenho que fazer outras redes também, que não sejam ligadas ao Meta, ao Google, né? De outras nações como Rússia, China, né? Porque eu acredito que a Meta, o Google, na verdade nem vai ficar, nem vai permanecer nesse país. Eu acredito que eles vão ser bloqueados a qualquer momento. Não agora já, mas vai ser bloqueado. Né? Isso aí se tornou um instrumento de guerra, né? Guerra híbrida, né? De uma guerra de desinformação, né? Para desarticular, para criar conflito dentro do país, em governos. Acho que essas são as ferramentas que estão sendo utilizadas. Né? Então eu acho que isso não vai longe, né? Eu acho que então eu estou desenvolvendo. Esses dias tudo eu vou estar trabalhando isso. Aí depois que eu fizer isso, eu vou estar trabalhando aí dos dois, né, da Ordem dos Cavaleiros Templários, da empresa, vou estar trabalhando a captação, né, de inscritos, né, por isso que você vê, às vezes eu queria fazer tanta coisa lá atrás e não fiz. E às vezes é Deus nos segurando, né? Porque isso aqui, Facebook mesmo, Google, isso aqui, pra mim, pra quem fez, isso aqui vai ser perdido aqui no Brasil. Na minha opinião, posso estar errado, mas o que eu sinto é isso. Vai ser algo perdido. Isso aqui nós não vamos usar mais. Lá na frente aí, talvez em 2026 mesmo, isso aí não vai estar sendo usado mais. Né? Você vai ter que jogar isso tudo lá para outra plataforma. Mas para você jogar, você tem que ter tempo, né? Melhor já ir jogando antes, né? Fazer tudo paralelamente dá trabalho, mas é o melhor caminho, porque isso aqui não vai ser usado. Né?
principalmente se o Brasil continuar no mesmo, na mesma inclinação política, nos mesmos interesses políticos, né, econômicos que está hoje, né? Porque o outro inclinação é você ser quintal do outro país que ninguém ganha nada, alguns poucos ganham, né? Então, o Brasil para mim está no caminho certinho, né? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a nós todos e Deus seja louvado.